mulher de Deus para um tempo como esse. Graça e paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk para Elas, onde você é sempre muito bem-vinda. Nós precisamos confiar de que Ele é, e Ele sempre foi e sempre será. Nós vamos aqui falar onde está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 18, nos diz quando Moisés estava tendo um tete-a-tete com Deus, e ele fala assim: quando eu chegar lá no Egito, eles vão me perguntar qual é o seu nome, quem foi que te mandou, o que eu vou responder para eles? Porque Moisés, ele não tinha muita segurança, né, na sua identidade. Como o pastor sempre prega, ele não sabia o que ele era direito, se ele era egípcio, se ele era hebreu. Então, o Senhor dá uma resposta muito pequena e muito significativa. Deus diz para Moisés assim: diga para eles apenas que eu sou o que sou. Tem horas nas nossas vidas que nós só precisamos saber disso, que não importa exatamente o que nós estamos passando, quais são as nossas possibilidades hoje, como Moisés estava ali aflito, cheio de indagações para o próprio Deus. O que importa é que Deus respondeu para ele: diga a eles que eu sou o que sou. Na verdade, Deus estava dizendo aquilo também para Moisés, para que Moisés ficasse esperto. E aquela palavra, eu sou o que sou, esse será meu eterno nome, está escrito no livro, né? Eu sou. Então, nós precisamos entender isso e basta. Nós precisamos nos contentar com isso. Eu tenho um testemunho pessoal. Quando eu e Roberto, nós éramos recém-casados, nós congregávamos distante da nossa casa, tipo uns 40 minutos para chegar na igreja, e nosso orçamento muito apertado, então a gente tinha que decidir se a gente ia de ônibus, quando a gente não conseguia uma carona. A gente ou ia de ônibus e voltava de ônibus, mas não podia comer nem uma coxinha no meio do caminho, ou a gente ia de ônibus para não chegar suado na igreja, e voltava a pé. Aí o dinheirinho a gente fazia um lanchinho no meio do caminho. A gente gosta de lembrar disso. E certa vez a gente vindo, já quase chegando em casa, eu com o sapato nas mãos, cansada. Nossa vida era uma correria. E aí eu disse para ele assim: ai, amor, a gente sonhava. E eu falei assim: ai, amor, a gente precisa de um carrinho. Mas era surreal, era muito surreal para aquele período. Mas eu soltei. Eu falei assim: ai, a gente precisava de um carrinho, né, amor? Aí ele, muito rapidamente, cheio de fé, respondeu: a gente precisava mesmo. Mas Deus é pai, Deus pode nos dar um carro. Na hora eu rebati assim. Falei: Beto, claro que Deus pode nos dar um carro, Deus pode fazer um carro cair aqui agora na minha frente, mas não é disso que eu tô falando, eu tô falando da gente trabalhar. Eu dando uma de fé concreta, né? E aí eu falei pra ele assim: a gente tem que trabalhar, ué, é isso que Deus quer de nós. Eu falei que a gente precisa de um carro, Deus vai nos dar saúde, a gente vai trabalhar e ponto. Tudo bem, passou. Ele riu, deu aquele sorrisinho pra mim e passou. Porque eu sei que o que ele quis dizer foi que Deus é pai e que se era uma necessidade nossa, de alguma forma o Senhor poderia intervir, fazendo um milagre. A gente não imaginava como, mas aquilo passou, foi só um comentário. Eu posso dizer para vocês que não deu uma semana. Nós chegamos na igreja e uma família muito querida chegou perto de nós e disse assim: olha, eu não sei como vocês vão entender isso, mas eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Ele era novo convertido, não muito assim, mas também não tinha muita estrada não, na fé. E ele disse assim: eu quero dar esse Fusca. Era um Fusca bem arrumadinho, sabe? Ele falou assim: eu quero dar esse Fusca para vocês. E não era o segundo carro deles, eles tinham um filho pequeno, era o único carro. Pensa como eu fiquei. Fiquei estarrecida. Na hora eu falei: não, por favor, dando para trás. A pessoa: não, eu preciso fazer isso, eu preciso que vocês aceitem. É uma direção de Deus. Eu não me lembro agora se ele tinha tido um sonho, eu não me lembro o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei assim, esmagada. Olhei para o Beto e o Beto olhou para mim. Aquilo passou e na mesma semana eles insistiram. Enfim, nós ganhamos um Fusquinha. E dali o Senhor fez coisas maravilhosas depois. Nós conseguimos, meses depois, inteirar um dinheirinho, comprar um Uno. E eles prosperaram muito. Hoje eles vivem muito bem, graças a Deus. Mas o que eu quero, por que eu estou testemunhando isso? Porque às vezes nós condicionamos e colocamos muito o Senhor numa caixinha. É importante a gente saber, como eu já falei aqui num outro vídeo,
que a gente não pode viver assim em função dessas coisas que a gente tem que, como se Deus tivesse que provar alguma coisa para nós a todo instante. Mas o que eu quero te dizer hoje é que quando o Senhor ele quer mostrar que Ele é o que é e que não sou eu que vou ditar as regras para Ele de como Ele vai fazer, o que Ele vai fazer, Ele faz a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então, quero deixar essa palavra aqui no seu coração, de que assim como eu precisei passar por esse dia e provar de que Deus realmente não precisa do meu sim. Quando Ele quer fazer, para algumas coisas Ele faz. E mostra para mim que Ele é o eu sou. Ele é o eu sou para sempre. E Ele pode fazer coisas na sua vida que você não imagina como pode acontecer. Mas que Ele pode fazer, Ele pode. Então que o seu coração nesse dia, nessa hora, se encha de esperança e você possa descansar no Senhor. Porque Ele cuida de você. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Tchau. Sou mulher.